Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Maio de 2015. Isso é uma mulher chamada Sophie Tanner. E aos 40 anos de idade ela realizou o seu sonho, ou o sonho de muitas mulheres, que é um casamento, não é? Casou-se, aí está ela na celebração do seu casamento. Ali no altar ela prometeu amor, honra, prometeu amar, prometeu honrar e obedecer com quem ela se casava naquele dia. O problema é que ela se casou consigo mesma. Algo que tem sido chamado de sologamia, não é? Que tem um pouco a ver com a ideia do amor próprio. Se casou consigo mesmo. Em novembro de 2017, entrevistada numa TV, ela admitiu ao vivo que traiu a si mesma. Traiu a si mesma. Ou seja, teve um relacionamento extraconjugal com um homem com quem parece que vive até hoje. Sophie Tanner descobriu que ela não podia viver só. Ela descobriu que não podia e não era autossuficiente. Ela precisava de alguém com quem partilhar e compartilhar. E é interessante porque ela precisou descobrir que esta autossuficiência, muitas vezes, pode se desmembrar ou pode trazer em si esta ideia de que eu não preciso de ninguém, eu posso viver muito bem comigo mesmo. Aquilo que começou como afirmação do amor próprio, parece que desmembrou para esta ideia que eu posso viver só, eu me basto a mim mesma. Por outro lado, o contrário não precisa significar automutilação, perda de amor próprio, ou seja, o fato de você reconhece que não é autossuficiente, mas que sim precisa dos outros, não precisa também descambar para esta ideia muitas vezes presente em algumas pessoas de se desmerecer e negar o próprio amor, o amor próprio. Os irmãos em Corinto, alegavam insuficiência, incapacidade financeira para contribuir com os demais necessitados. Esse é o contexto ali do texto que lemos há pouco. Eles se sentiam insuficientes. E Paulo nos diz nesse texto como a gente pode superar esta insuficiência. Qual é o segredo para a gente superar este sentimento que muitas vezes vem em nós de que não podemos? Primeira verdade que aprendi nesse texto é que Deus é poderoso para fazer, é o que diz o texto. Paulo começa exatamente assim, dizendo, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Deus é poderoso para fazer, e eu gosto, mais uma vez menciono desta palavra que está por trás de poder, dynamis, poder transformador. Isso me lembra muito aquele momento na vida de Jesus que ele afirmou: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O contexto desta palavra de Jesus é muito interessante porque ali um jovem rico procura Jesus e há aquele diálogo conhecido de todos nós. E após aquele jovem rico sair da presença de Jesus, e a Bíblia diz que ele saiu triste,
cabisbaixo, porque não conseguiu entender a sua carência e necessidade. Há um texto do Evangelho que diz que ele saiu triste porque possuía muitos bens, ou talvez fosse possuído por eles. Ele não compreendeu a sua insuficiência. Ele achou que ele era autossuficiente na presença de Jesus. E é nesse contexto que Jesus então diz aos seus discípulos: quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. E há uma expressão de um dos evangelhos, um comentário que diz: quão impossível é para alguém que confia nas suas riquezas entrar no reino. E os discípulos dizem: então é impossível. Quem pode se salvar? E nesse contexto Jesus diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O segredo, portanto, da suficiência ou para a superação deste sentimento muitas vezes presente da insuficiência é reconhecer e acreditar que Deus pode tudo. É o que Paulo ensina nesta expressão. Depois o texto nos diz que Deus faz ou pode fazer abundar toda a graça. E aí está outro aspecto desse segredo. O segredo é reconhecer que não podemos, que somos sim insuficientes e incapazes de realizar a plenitude da vida que Deus quer para nós. Graça é favor imerecido. Graça é o reconhecimento de que Deus nos dá algo que precisamos, mas não algo que merecemos. E aí está envolvida principalmente a salvação. Graça é favor imerecido, por isso Deus pode fazer abundar toda a graça. E é muito importante, percebendo no texto, a ênfase no uso dessas expressões: toda a graça, abundância, suficiência. O segredo é que não podemos, ou que devemos reconhecer que não podemos nada. Mas também um outro aspecto está presente aqui, porque quando se fala de graça, favor imerecido da parte de Deus, sorriso de Deus em nossa direção, na direção do ser humano, nós reconhecemos que Deus quer e tem o melhor para nós. Ele não apenas pode fazer, mas Ele também quer fazer. A grande questão não apenas da bondade de Deus, mas também do poder de Deus. Ele quer o melhor para você. E Ele pode fazer o melhor para você. Tiago, capítulo 1, verso 17, nós lemos assim, 17, 18, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra, não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua boa vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sua boa vontade. Boa vontade. Então, a superação da insuficiência passa também pelo reconhecimento desta verdade. Deus pode e quer fazer abundar toda a graça. Terceira verdade desse texto é que a fé no poder e na bondade de Deus geram suficiência. Geram suficiência. Vamos ler novamente esse texto. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em
toda boa obra. Fé no poder e na bondade de Deus geram suficiência. Quando Paulo estava aqui falando e comunicando isto aos coríntios, aqueles irmãos da cidade de Corinto, eles que se sentiam insuficientes para atender aquele desafio de outros que passavam profunda necessidade, Paulo escreveu um exemplo, sobre um exemplo, os irmãos da Macedônia. Em 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 5, ele fala o seguinte: também, irmãos, vos fazemos saber e conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria deles, e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Prestem atenção nestas expressões. Extrema pobreza, mas que gerou rica generosidade. Aqueles irmãos, na sua insuficiência, foram capazes de superá-la, não por suas próprias forças, não é que se tornavam agora autossuficientes, não, mas mediante a graça, e vejam como ele insiste dizendo, a graça de Deus que se manifestou às igrejas lá da Macedônia. Foi graça, favor imerecido, mas que os fez superar aquela insuficiência, aquela extrema pobreza, se transformando em rica generosidade. Qual era o segredo, então, das igrejas na Macedônia, irmãos? Como extrema pobreza pode gerar rica generosidade? Suficiência nasce da fé no poder e na bondade de Deus. Suficiência que vem de Deus. Suficiência nasce do reconhecimento da nossa insuficiência. Os irmãos da Macedônia estavam absolutamente conscientes da sua extrema pobreza, da sua extrema incapacidade. Se lembram que dissemos recentemente sobre a expressão suficiência? Ela é a melhor tradução na minha compreensão da palavra shalom, que é traduzido por paz. Suficiência que vem da parte de Deus. Último lugar, a suficiência vinda de Deus produz abundância em toda boa obra. É o que Paulo nos diz aqui nesse texto. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. A suficiência de Deus que nos alcança, e vamos lembrar, ela caminha ou ela existe e aparece a partir do reconhecimento da nossa insuficiência, do reconhecimento do poder e da bondade de Deus. Ela gera em nós, na nossa vida e através da nossa vida, boa obra. É interessante quando a gente aqui compara a autossuficiência, e eu vou acrescentar um adjetivo, arrogante, daquele que se acha capaz e que não precisa de ninguém. Esta autossuficiência, quais são os frutos que ela gera? Solidão, isolamento, que não vai precisar dos outros, como o caso da Sophie Tanner. Vai produzir não bons frutos, porque a própria solidão vai gerar também maus frutos. Enquanto que a suficiência que vem de Deus, o texto fala sobre bons frutos. O contexto de que Paulo está falando,
Esses bons frutos significam solidariedade. O não a uma vida solitária, o sim a uma vida solidária. Que olha para o outro em sua necessidade, que abraça o outro na experiência da graça, que não se contenta em viver sozinho a experiência da graça, mas que abraça os outros também com os sonhos da plenitude e abundância da graça. Esses são os frutos desta suficiência vinda da parte de Deus. A suficiência vinda do Senhor produz abundância em toda a boa obra. Concluindo, qual é o propósito do poder de Deus? Preste atenção que é isso que Paulo vai dizer nesse texto. Ele vai exatamente se referir a isto, dizendo: Deus é poderoso para. O poder de Deus é para. E o propósito de Deus e do poder de Deus na nossa vida é isso. O propósito do poder de Deus em nós não é nos fazer autossuficientes, mas suficientes, segundo o coração e o propósito de Deus. A gente poderia transformar e mudar a palavra de suficiência em autossuficiência ou suficiência do alto. Suficiência é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida e para a nossa vida. Deus é poderoso. Deus é poderoso para suprir a nossa insuficiência e gerar em nós suficiência. Abaixa a sua cabeça agora.